Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Naruto. Homem-Aranha Sem Limites capítulo 7 ao 8. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 7. Relâmpago vs Relâmpago, Homem-Aranha vs Electro, parte 2. Poderíamos colocá-lo em um tanque e usar filtros bioelétricos para descarregá-lo, disse Gwen ao Dr. Connors, mas ele apenas balançou a cabeça negativamente. Não, seria inútil. As enguias evoluíram para viver na água, o Max não. E com a eletricidade que ele está gerando, bom, melhor não colocá-lo na água, disse Naruto para Gwen ao se lembrar de como Max havia gerado uma grande quantidade de eletricidade antes e que seria uma péssima ideia fazer aquilo. Nesse momento, Naruto e Gwen estavam no laboratório do Empiristat, conversando com o Dr. Connor sobre como fazer Max voltar ao normal. Passaram-se cerca de 2 dias desde a luta entre Naruto e Max na Times Square, e depois de saber o que tinha acontecido a Max na altura do acidente. Então, como podemos ajudar o Max? Perguntou Gwen, já que devia haver alguma maneira de fazer com que Max voltasse ao normal, mas o Dr. Connors apenas balançou a cabeça, dando a entender que também não sabia. Não sabemos, mas Max conseguiu sobreviver a um choque elétrico enorme da máquina, ao líquido no tanque e às mordidas da enguia, disse ele, apontando para o tanque de enguias, que havia sido consertado recentemente e colocado em funcionamento novamente, mas agora estava fora do alcance de todos para evitar que o incidente se repetisse. Eles ainda se perguntavam como Max havia conseguido sobreviver a toda aquela eletricidade em seu corpo e como seu corpo havia se tornado uma enorme fonte de energia elétrica viva. Embora para Naruto e Gwen, essa fosse apenas mais uma questão em sua lista de problemas não resolvidos, e nessa lista estava como Naruto conseguiu obter poderes de aranha quando a aranha do projeto de cruzamento genético picou em vez de matá-lo, como deveria ter acontecido em momentos como aquele. Respostas para a vida que ou nunca entenderemos ou nunca encontraremos nesta vida. Mas Naruto manteve o olhar fixo em sua mão direita. Os acontecimentos da sua luta contra Max na Times Square ainda estavam frescos na sua memória. Flashback. Não, Max, pare! Gritou o Homem-Aranha enquanto lançava uma teia que grudou na mão de Max, que a empurrou para longe. Mas a eletricidade na mão de Max viajou pela teia até seus pulsos, e quando a eletricidade estava prestes a ir em direção ao herói, do nada surgiu eletricidade vermelha, interceptando a de Max e causando uma leve onda de choque que o lançou para longe até que ele se chocou contra um carro da polícia. Flashback de fim. O que é isso? Primeiro foi na minha luta contra o Abutre e isso o deixou paralisado por quase 1 hora, pensou Naruto, lembrando-se dos efeitos colaterais de seu poder quando usou contra Tomes há algum tempo, e agora contra Max, não fez nada com ele porque seu corpo inteiro é pura eletricidade, mas as cargas deviam ter magnitudes diferentes e é por isso que não me afetou muito, e ele se lembrou do momento em que as duas eletricidades colidiram, o que apenas fez com que se repelissem. Mas o que mais o fez refletir foi o momento em que Max absorveu toda a energia da Times Square, aumentando todo o seu poder de uma só vez, e também o caos e a destruição que isso causou, e isso o fez pensar demais. Será que o poder de Max era realmente tão grande assim? Quanta energia elétrica ele pode gerar? Haveria algum limite? Perguntas para as quais ele não sabe se conseguirá obter resposta. Bem, começou o Dr. Connors, tirando Naruto de seus pensamentos. Continuaremos pensando nisso amanhã e tentando encontrar uma maneira de curar Max. E vem Naruto. Vocês podem ir agora. Precisam descansar. O cientista disse aos 2 estagiários, que simplesmente obedeceram ao médico e saíram do laboratório. Quando eles saíram e começaram a caminhar em direção ao estacionamento onde Naruto tinha sua motocicleta para ir para casa e deixar Gwen em frente à sua casa, a loira de olhos azuis percebeu que Naruto ainda estava muito perdido em pensamentos. Naruto chamou Gwen, atraindo a atenção do garoto loiro com marcas nas bochechas. O que foi?
Perguntou ela, percebendo que Naruto estava perdido em pensamentos há algum tempo. Naruto ficou em silêncio por alguns segundos, mas depois respondeu: você já pensou que poderia ter feito algo para ajudar alguém, mas acabou sendo um desastre? Given apenas ergueu uma sobrancelha, embora já soubesse a que ele poderia estar se referindo. A vida de Max está arruinada. No começo, eu não o reconheci e pensei em atacá-lo, depois tentei ajudá-lo, mas não deu muito certo. Naruto, o que importa é que você tentou. É verdade que você lutou com ele depois e ele foi derrotado, mas você ainda está tentando ajudar, disse Given, tentando animar o amigo, que apenas lhe lançou um olhar agradecido e um sorriso, fazendo Given corar, que retribuiu o sorriso. Depois disso, quando ambos subiram na motocicleta, Naruto na frente e Given atrás, segurando-se e abraçando Naruto, os dois ficaram corados. Mais tarde, Naruto estava de volta em casa, em seu quarto. Ele já havia deixado Given na entrada de casa há algum tempo, então precisava voltar correndo para casa antes que a tia Mai ficasse preocupada. Nesse momento, Naruto estava em seu quarto com a televisão ligada, e o noticiário começou. Há cerca de 2 dias, ocorreu o que muitos chamaram de tempestade elétrica, onde várias pessoas afirmam que o vigilante local, Homem-Aranha, enfrentou um indivíduo capaz de controlar a eletricidade. Aparentemente, o relato se referia à sua luta contra Max na Times Square, embora não haja imagens do ocorrido, e mesmo que alguém tivesse gravado, não seria útil, pois o dispositivo teria sido destruído pelo pulso elétrico. Dando continuidade a isso, vamos até nossa repórter Jéssica, que está no local dos acontecimentos de alguns dias atrás, e então uma mulher foi mostrada no meio da Times Square, que ainda estava em reforma devido aos eventos da briga. Isso mesmo, e agora estou com 2 pessoas que parecem ter testemunhado o ocorrido naquela noite, disse ele, apontando para 2 garotos que pareciam ser, bem, sem querer ofender, nerds. Diga-nos, como você acha que o Homem-Aranha conseguiu deter aquela criatura elétrica? Perguntou o repórter. Bem, muito provavelmente o traje do Homem-Aranha é feito de borracha, por isso ele não foi eletrocutado quando recebeu os ataques, respondeu um deles. Sim, embora eu também tenha notado que, quando uma descarga elétrica viajava de sua teia até sua mão, outra descarga elétrica diferente aparecia. Esta devia ter uma carga diferente, já que se repeliam. Isso significa que seu traje provavelmente também funciona com eletricidade ou tem algum tipo de energia baseada nela, disse outro dos garotos. Muito obrigada a ambos, e agora, como podem ver, há muitas perguntas sem resposta, mas traremos as informações assim que as recebermos. Sou Jéssica, de Nova York. Ele tem toda a razão, há muitas perguntas sem resposta. Naruto simplesmente desligou a TV e deitou-se na cama para dormir e começar um novo dia. Mas ignorando tudo o que estava acontecendo naquele momento. Em algum lugar em Nova York, mais precisamente em Ravencroft, um cientista estava se preparando para algo. Não se sabia exatamente o que, mas o motivo era que ele estava vestindo um jaleco, luvas e outros equipamentos de isolamento elétrico para ir a um local específico naquela região. O motivo era que ele estava prestes a continuar estudando o novo hóspede do local, afinal, o achava extremamente fascinante. Caminho pelos corredores até chegar a uma sala escura e me deparo com o que parece ser uma grande gaiola com uma pequena piscina de água, grande e funda o suficiente para uma pessoa. Em frente à gaiola havia alguns controles que comecei a usar. Primeiro, configurei para que todo o lugar ouvisse música clássica, como aquela que se ouve no velho toca-discos do avô quando se vai visitá-lo, embora no meu caso seja rádio com música banda como El Recodó, banda El Limão, etc., mas isso não importa. Em seguida, uma cama vertical emergiu da piscina de água dentro da gaiola, presa a várias cordas e outros dispositivos. Max ficou preso ali, sem poder se mover ou escapar por enquanto. Além disso, diversos dispositivos como circuitos, luzes, câmeras, cabos e um medidor de energia estavam conectados a todo o seu corpo através da mesa em que ele estava sentado. Mas Max e o cientista não eram os únicos ali. Vários guardas também estavam presentes caso algo acontecesse.
O cientista simplesmente subiu alguns degraus e parou em frente a Max, que olhava boquiaberto, absorvendo tudo ao redor. Você sofreu um acidente terrível, disse o cientista, com sotaque alemão. Eu sou o Dr. Kafka e vim para ajudá-lo. Max fez uma careta ao ouvir aquelas palavras. Claro, Doc, é para isso que servem os eletrodos de bioestimulação de nível militar, capacitores de alta intensidade fabricados pela Oscorp, disse Max, listando todos os dispositivos em seu corpo com um tom sarcástico, tudo porque ele quer me ajudar. Claro, disse um médico, ignorando o que Max havia dito. Estou aqui para te ajudar, para te estudar, para te entender, para entender o que você é e por que você é assim, e vou obter resultados. Ele disse isso ignorando o rosnado que Max soltou em seguida, e então apertou um botão que deu um choque em Max ou algo parecido, fazendo-o rosnar ainda mais e receber dados de energia. Eu sempre faço isso. Depois que tudo se acalmou, Max respirou fundo para aliviar a dor em seu corpo. Ele percebe que esta é uma prisão que funciona com eletricidade. Tema Electro, versão cortada, da trilha sonora de O Espetacular Homem-Aranha 2. A princípio, o médico não entendeu o que ele queria dizer com aquilo, mas isso não impediu Max de continuar. Eu consigo sentir nas paredes, nas minhas veias, disse ela, porque realmente conseguia sentir toda a eletricidade, não apenas a que percorria seu corpo. Não importa o que eu faça, não consigo conter. Está na minha natureza, assim como está na minha. E o Dr. Kafka apertou o botão novamente, dando outro choque em Max, que só o suportou rangendo os dentes. Quer saber o quão poderoso eu sou? Max rosnou, recebendo um aceno de cabeça do Dr. Kafka. Pois bem, eu também sou. E então a eletricidade começou a crepitar ao redor de Max, e o doutor apertou o botão novamente, mas desta vez o choque não teve tanto efeito em Max quanto antes. Estou morrendo de vontade de saber, disse ele enquanto as luzes começavam a piscar, exatamente como daquela vez em que acordou no hospital e o médico viu que as telas exibiam informações estáticas, mas nenhuma delas era o que ele queria. Mas certifique-se de me matar desta vez. Porque se não o fizer, eu apagarei as luzes. Imediatamente as luzes começaram a explodir e a piscar com mais intensidade. Todos nesta cidade saberão como é viver no meu mundo, um mundo nas trevas, e os computadores que o doutor possuía começaram a apresentar diversas falhas devido à grande quantidade de eletricidade presente. Um mundo sem compaixão, disse ele, relembrando como aconteceu o acidente e como foi atacado pela polícia. Um mundo, disse ele, enquanto a eletricidade dentro dele começava a pulsar, assustando o Dr. Kafka e os guardas, sem o Homem-Aranha. E todos poderão me ver como eu realmente sou, e a eletricidade em seu corpo começou a correr em velocidade ultra rápida. E quem é você? Você não sabe, doutor. Disse Max, soltando uma risada suave que acalmou a eletricidade dentro dele, fazendo o doutor se sentir um pouco mais tranquilo e pensar que tudo havia acabado. Mas ele estava muito enganado. Eu sou Electro. E a eletricidade começou a retornar ainda mais forte do que nunca ao redor de Electro, percorrendo todo o local. Doutor, a capacidade de contenção elétrica está sendo sobrecarregada, disse um dos guardas. O senhor deve se afastar. Não, eu sempre consigo resultados, mas ele deveria ter escutado o que o guarda disse. Grrrr! Max soltou aquele grito poderoso enquanto, para grande surpresa tanto dos guardas quanto do médico, o corpo de Max começou a desaparecer e não havia mais nada nem ninguém na cama onde Max estivera. Para onde ele foi? Essa era a pergunta que todos faziam, mas não obtiveram resposta porque tudo havia voltado ao normal. Mas então, do nada, o raio elétrico disparou em direção às suas cabeças, atravessando-as e matando-as instantaneamente. Uma grande quantidade de eletricidade começou a se acumular no ar acima deles, lentamente tomando forma humana até revelar Max, agora como Electro. Esta cidade aprenderá a navegar na escuridão de agora em diante, mas primeiro, disse ele, enquanto a imagem de duas pessoas em particular lhe vinha à mente, devo ir atrás de Connors e da aranha. Enquanto sobrevoava os guardas, ele viu os ternos que eles vestiam.
ternos elegantes, queijo fino. No dia seguinte, ignorando tudo que havia acontecido até então em Ravencroft para o nosso jovem herói e os outros, Naruto, Given e Harry estavam na escola, em uma de suas aulas, e felizmente Naruto conseguiu chegar na hora desta vez. A aula durou o tempo de sempre, e o professor, como sempre, ministrou a aula, mas foi só isso. Muito bem, senhores, em primeiro lugar, vou lhes dar a média atual, e com isso vieram os gemidos dos outros por toda a sala de aula. Primeiro uma prova há alguns dias e agora isso, alguns já conseguiam imaginar sua média. Osborne 80%, disse o professor, enquanto Harry apenas fazia um sinal de vitória. Eu consegui? Thompson Flash 69%, e depois disso Flash também fez um sinal de vitória. Alan Liss, disse a professora para uma aluna de pele morena, cabelos longos e lisos, castanhos e olhos castanhos. A garota veste um uniforme de líder de torcida. 58%, disse a professora finalmente, fazendo a garota franzir levemente a testa. Os pais dele não iam gostar nada dessa nota quando descobrissem. Muito bom trabalho, Sr. Parker e Srta. Stacy, 100%. O professor parabenizou os dois loiros, algo que não agradou muito Flash, que viu sua bola de futebol por perto e olhou para Naruto à sua frente, alheio ao que o aguardava. Ele também percebeu que o professor estava mais focado em dar a média dos outros do que no que acontecia ao seu redor, então simplesmente pegou a bola e se preparou para arremessá-la em Naruto. Naruto estava sorrindo satisfeito com sua média atual, mas então sentiu o formigamento familiar na nuca, indicando que era seu sentido aranha o alertando para algo. E como sabia que Flash estava sentado atrás dele, sabia o que aconteceria naquele momento. Opa, disse ele, enquanto coincidentemente deixava cair seu lápis da mesa e se abaixava para pegá-lo, evitando por pouco a bola de futebol que vinha em sua direção. Mas, embora Naruto tenha conseguido se esquivar, a bola atingiu alguém e, infelizmente para Flash, foi o professor que, assim que foi atingido, soube imediatamente quem era. Sr. Thompson, e Flash simplesmente se escondeu atrás de um livro, fingindo que não tinha feito nada, para a diversão de Naruto e seus amigos. Anel. O sinal indica o fim da aula. Muito bem, turma. Até amanhã, e lembrem-se, essa porcentagem é apenas o que vocês têm até agora, isso significa que vocês podem melhorá-la em relação ao que é agora, disse o professor, enquanto todos na sala se preparavam para sair. Mas então, Sr. Parker, Srta. Alan, poderiam esperar um momento. Disse ele, chamando os dois jovens que estavam prestes a sair, cada um com seus amigos. Muito bem, Srta. Alan, se você quer melhorar suas notas, precisa estudar mais e não se distrair. É por isso que você também precisa de um orientador, disse a professora à líder de torcida, apontando para Naruto. Por isso, recomendo o Sr. Parker para isso. Essa última parte surpreendeu os dois, principalmente Liz, que ficou surpresa por ter que passar as tardes estudando com Naruto, que, apesar de ser um gênio, também era o garoto mais bonito da escola. Embora Naruto estivesse mais preocupado com como faria isso, ele já tinha uma vida extremamente ocupada. Primeiro, o estágio com o Dr. Connor essa tarde. Depois, o fato de ter que ser o Homem-Aranha em algumas ocasiões. E agora, ser o conselheiro de Liz. Uau, agora ele estava mais ocupado do que nunca. Muito bem, se não houver objeções, deixarei aos cuidados do Sr. Parker, disse o professor, e então os dois saíram da sala de aula. Quando saíram por alguns instantes, ambos permaneceram em silêncio, pois não conversavam muito e mal se viam. Bem, Naruto queria iniciar uma conversa entre eles, mas nada lhe veio à mente. Acho que nos veremos esta tarde, certo? Liz disse a Naruto, sabendo o que ele queria dizer com isso, e Naruto assentiu. Depois disso, eles seguiram pelo corredor para as próximas aulas e, em seguida, Naruto encontrou a Harry e Ven, que pareciam estar esperando por ele havia alguns minutos. Então, o que a professora queria? Perguntou a Harry ao seu melhor amigo enquanto os três começavam a caminhar em direção à próxima sala de aula. Bem, ele quer que eu seja o conselheiro da Liz, respondeu ele, surpreendendo seus dois amigos.
mas Gwen pareceu sentir um pouco de ciúme ao saber que Naruto teria que passar algum tempo com uma garota. O professor quer que eu ajude a Liz a melhorar as notas, e é por isso que ele me escolheu, já que sou um dos melhores alunos. Bem, meu amigo, devo dizer que te invejo. Passar a tarde com uma garota bonita, mesmo que seja só para estudar, é um ótimo momento, disse Harry, ignorando a carranca de Gwen quando ele mencionou isso. Seria, se eu a conhecesse melhor, além de saber o nome dela, que ela está na nossa turma e que é líder de torcida, não sei mais nada sobre ela, disse Naruto, tranquilizando Gwen sem nem perceber, enquanto ela soltava um suspiro de alívio que chamou a atenção dos dois garotos, mas logo eles pensaram que não deveria ser nada disso e deixaram para lá. Mas como você vai conseguir ser o orientador da Liz e fazer o estágio com o Dr. Connors? Essa foi a pergunta que Gwen fez, o que fez Naruto começar a pensar em algo que pudesse ajudá-lo com isso. Naruto apenas suspirou quando chegaram à sala de aula e se sentaram em seus lugares. Bem, acho que vamos estudar primeiro no café perto do laboratório. Quando chegar a hora, iremos para o laboratório para continuar lá, respondeu o garoto de olhos azuis, acreditando que isso poderia ajudá-lo. Ser conselheira da Liz não deve ser complicado quando você já ajudou a Rin, certo? Algum tempo depois. Este capítulo fala sobre como os sistemas biológicos interagem, disse Naruto enquanto liam um livro de biologia. A essa altura, as aulas já haviam terminado há algum tempo, e agora Naruto estava sentado em uma das mesas do café Avocados Poon, que ficava relativamente perto do laboratório, e ao lado dele estava Liz, que começaria sua sessão de orientação. E assim que Naruto ergueu os olhos do livro para olhar para sua companheira, viu-a com uma expressão entediada. Será que tudo sobre sistemas biológicos é entediante? Pode ser interessante, Liz, só se você conseguir descobrir o truque, disse Naruto, fechando o livro e olhando para Liz. É fácil para você dizer isso, você é um dos melhores alunos da escola, se não o melhor, disse Liz ao garoto loiro. Sem querer se gabar, Naruto era de fato o melhor aluno que a escola já teve, sendo sua melhor amiga, Gwen, a única que poderia competir com ele pelo título de melhor aluna. Isso pode ser verdade, disse Naruto, mas antes que Liz pudesse dizer qualquer coisa, ele acrescentou. Mas todos, sem exceção, são inteligentes, só que alguns não usam muito essa inteligência. Veja o Harry, ele consegue tirar boas notas, embora seja bem difícil fazê-lo entender algo em pouco tempo, disse ele, refletindo sobre a última parte. Liz apenas suspirou, pois ainda era bastante complicado para ela. Bem, vou fazer como fiz com Harry, Naruto sussurrou, e então usou o método prático que sempre usava com Harry para ajudá-lo a entender as coisas. Utilize objetos do cotidiano e compare-os com o estudo. Certo, vamos tentar isso, Liz, disse Naruto, pegando o celular e abrindo o aplicativo de internet. Vamos fingir que a internet é um corpo, como diz o livro, explicou, começando a navegar na web. E digamos que, quando você quer assistir a um vídeo em um site, é como se esse corpo quisesse andar ou correr, entendeu? Perguntou Naruto, querendo ter certeza de que não estava confundindo a garota, mas ela pareceu entender. Certo, você sabe o que torna isso possível. É claro que, para navegar na internet, você precisa de sinal, respondeu Liz como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Naruto assentiu com a cabeça em resposta. Isso mesmo, o sinal torna possível navegar na rede. É o mesmo com o corpo. Se você quer correr ou andar, precisa do cérebro, porque ele envia a ordem para as pernas andarem ou correrem. O mesmo acontece com o sinal, que permite que você se mova pela rede. Depois disso, pareceu que Liz estava começando a entender melhor tudo aquilo. Se esse método funciona com Harry, por que não funcionaria com outra pessoa? Minutos depois, chegou a hora de Naruto ir treinar com o Dr. Connors, e ele perguntou a Liz se ela gostaria de ir com ele por um tempo para continuar a consulta, e Liz aceitou de bom grado. Quando finalmente chegou ao laboratório, encontrou Gwen, que havia chegado alguns instantes antes, e em seguida conheceu o Dr. Connors e conversou com ele sobre Liz. Certo, Naruto, não tem problema nenhum, disse o Dr. Connors enquanto ia ao seu escritório verificar algumas coisas.
Nesse momento, Naruto foi até Liz e Gwen, que pareciam estar conversando sobre assuntos de garotas. Muito bem, Liz, voltemos ao que estávamos fazendo, disse Naruto enquanto caminhava em direção ao tanque de enguias, mas parou a uma distância cautelosa, assim como Liz. Na natureza, tudo está interligado, e como cientistas, exploramos e expandimos essas conexões, disse Naruto enquanto mostrava o tanque para Liz, que parecia fascinada. E, como indivíduos, podemos fazer o mesmo, Naruto, já que eu disse isso, parece muito chato, disse Liz, achando a situação um tanto divertida. Bem, vocês têm sorte de ter o Naruto como conselheiro, disse Gwen, aproximando-se deles. Ele entende do assunto e eu vejo um prêmio Nobel no futuro dele. Ela sorriu para Naruto, que apenas sorriu meio sem jeito enquanto coçava a nuca. Bem, ele era extremamente inteligente, mas não estou exagerando. Mas naquele momento... Sentido aranha, pensou Naruto ao sentir o formigamento na nuca novamente. Eles não tiveram tempo de continuar porque as luzes do local começaram a piscar, depois acenderam intensamente e explodiram. E então a porta do laboratório foi aberta quando eles foram arrancados à força de seu lugar para que alguém pudesse entrar no local. Para grande surpresa de Naruto e Gwen, eles viram Max entrar flutuando a poucos centímetros do chão, com várias descargas elétricas nas mãos e vestindo um terno completamente preto. Connors. E então, quando ele estalou os dedos, o raio de luz disparou e atingiu uma das mesas, destruindo-a. Onde está o Connors? Electro gritou novamente, olhando para os garotos que pareciam um pouco assustados, mas Naruto estava apenas fingindo porque precisava encontrar um jeito de sair dali e aparecer como Homem-Aranha. Vocês não devem me fazer esperar, pessoal, onde está o Connors? Ele perguntou novamente. Ela não obteve resposta deles porque eles não tinham intenção de dizer nada a ele, e Liz estava com muito medo de falar naquele momento. Electro, sem obter resposta, preparou-se para atacá-los, mas então, alto Max, aquele grito chamou a atenção de todos, e eles observaram o Dr. Connor sair de seu consultório com sua esposa. Por favor, Max, tente se acalmar, disse um médico, olhando para Electro, que também o encarava, mas como uma expressão carrancuda, e essa foi a oportunidade que Naruto teve de desaparecer. Se acalmar. Perdi a calma há muito tempo, doutor, disse Max, referindo-se ao que lhe havia acontecido. Não aguento mais. Você causou isso, e agora, você vai pagar, disse ele, apontando uma das mãos para o Dr. Connors, pronto para atirar, mas então, uma teia de aranha ficou presa em seu braço, forçando-o a mudar a direção do seu ataque em direção ao teto. Nossa, faz tempo, Chesptas. E quando todos olharam para cima, encontraram o Homem-Aranha pendurado de cabeça para baixo em uma teia de aranha. Você, outro que eu queria ver, disse Electro ao herói. Sério, eu sabia que ele era charmoso, mas não imaginava que fosse tão charmoso assim, brincou, fingindo bajulação no momento em que Electro lançou um raio contra ele, que o Homem-Aranha desviou soltando sua teia. Muito bem, meninas, saiam e peçam ajuda, eu cuido dele, disse o herói ao pousar em frente às garotas. Mas espere, onde está o Naruto? Perguntou Liz, percebendo que Naruto não estava em lugar nenhum, o que deixou Naruto, por baixo da máscara, nervoso. Eu o encontrei lá fora. Ele estava procurando ajuda e eu o encontrei, respondeu o herói, acalmando Liz. As duas garotas então saíram da área, e o Homem-Aranha olhou para Electro. Muito bem, Faísca, quer briga? Pois é isso que você vai ter, disse ele, lançando uma teia em uma pedra nos escombros e depois arremessando contra o vilão, que simplesmente usou um raio para destruí-la e reduzi-la a pó. Depois disso, ele começou a lançar vários raios contra o herói, que saltou diversas vezes para evitá-los. E então, assim que ele se encostou na parede, Electro lançou um raio nele, dando a Naruto um choque elétrico que o fez cair no chão. Quando você apareceu, estranha energia elétrica vermelha. Perguntou-se o herói, pois não percebeu que a eletricidade vermelha que usara antes o estava ajudando naquele momento. Cale-se e concentre-se na luta, aquilo não pareceu vir de Electro.
Em vez disso, pareceu vir de sua cabeça, para sua grande surpresa, enquanto ele saltava para continuar desviando dos raios. Olá, tem alguém aí? Naruto perguntou mentalmente, acreditando que havia enlouquecido. Eu te disse, concentre-se na luta. Ouço aquela voz novamente enquanto percebo Electro vindo em minha direção, e me esquivo pulando por cima dele, fazendo-se chocar contra uma parede. Naquele momento, o Homem-Aranha percebeu que Connors e sua esposa estavam tentando sair, e que Electro também havia percebido e ia atrás deles. De jeito nenhum, disse ele, enquanto envolvia Electro em teias e selava a entrada com uma rede, impedindo Electro de ir atrás deles. Trilha sonora de Naruto Shippuden terceiro Host. Uzumaki Neku. Electro apenas rangeu os dentes enquanto observava Connors escapar. Então fixou o olhar em nosso herói, muito bem, chega de gentilezas, e lançou um grande choque elétrico em sua direção que, para evitá-lo, atirou uma teia no teto, mas o choque ainda o perseguia e, quando atingiu, destruiu o teto e o lançou para a entrada do laboratório, sendo seguido por Electro no ar. Toma essa! E lanço mais raios em direção ao nosso herói, que acaba de pular novamente para evitá-los, e assim foi um raio atrás do outro. Muito bem, Electro, vou deixar as gentilezas de lado também, disse ele, lançando uma nova teia em um poste de luz atrás de Electro e se balançando nele. Em seguida, agarrou Electro pela gola do traje e o jogou contra uma parede, fazendo cair no chão. Viu? Eu também posso te machucar. Mas então o seu sentido aranha se ativou quando Electro disparou uma rajada elétrica que o atingiu no peito, fazendo-se chocar contra uma antena elétrica. Ele conseguiu se recuperar e se agarrou a ela. Eu e minha boca grande, disse ele. Você não vai escapar tão fácil, inseto. Este é o meu território, disse Electro enquanto voava em direção ao Homem-Aranha, suas mãos crepitando com eletricidade. O Homem-Aranha se preparou para o ataque, mas em vez de se defender, a explosão atingiu a antena, que ficou eletrificada e extremamente perigosa. O Homem-Aranha saltou para dentro dela e lançou uma teia para se pendurar. Bem, talvez escalar uma torre de metal com um vilão com poderes elétricos não tenha sido uma boa ideia, pensou ele. Não me chame de gênio? Muito bem, você aí, voz na minha cabeça, se tiver uma ótima ideia, me diga, disse Naruto, já cansado de ouvir aquela voz misteriosa, e naquele momento teve que se desviar de mais 2 raios de Electro, e que assim seja. Olhe para trás, disse a voz, e Naruto olhou para trás e viu um prédio perto do laboratório, e se lembrou muito bem do que havia dentro daquele prédio. Uma grande piscina cheia de água. E com a eletricidade que o Max está gerando, melhor não colocá-lo na água. Obrigada, voz na minha cabeça. Pensou ela, grata por ter um plano naquele momento. Naquele instante, ele se soltou e saltou da antena, começando a girar e rodopiar ao redor dela. Sabia que não podia tocar em Electro sem correr o risco de ser eletrocutado ou levar um leve choque elétrico, então soltou a teia com a mão direita e a observou. Por favor, agora é quando mais preciso, concentre-se, tente senti-la e não force, pensou, enquanto tentava invocar aquela eletricidade vermelha que emanava de seu corpo quando menos esperava. Então ele sentiu um leve formigamento na mão direita e, ao olhar para ela, viu-a repleta de eletricidade vermelha. Muito bem, vamos terminar isso. E finalmente ele começou a se aproximar de Electro, que parecia já estar à sua espera com o punho cheio de eletricidade pronto para atacar. Ele simplesmente estendeu a mão direita, preparado para a colisão. Tome esta explosão eletrovéptica, de veneno, e ambos os ataques elétricos colidiram, fazendo com que os raios de ambos os ataques disparassem em algumas direções por alguns instantes. Muito bem, preparem-se para o choque, pensou o herói enquanto a eletricidade causava uma explosão expansiva que os lançava em direções diferentes. O Homem-Aranha caiu no chão, enquanto Electro não teve a mesma sorte. Ele voou para cima e se chocou contra o telhado do prédio onde ficava a piscina, quebrando e caindo dentro dela. E eis que surge a explosão. A piscina explodiu, fazendo com que a água jorrasse pelo teto e depois evaporasse. Assim que a explosão cessou, nosso herói conseguiu ver Electro inconsciente na piscina. Então, ele viu a polícia se aproximando e decidiu recuar. Ele conseguiu deter Electro, novamente.
Mas agora ele tinha um novo poder. Queijo fino. Na manhã seguinte, Naruto caminhava pelos corredores da escola a caminho da aula. Felizmente, ele não precisou ser o Homem-Aranha desta vez e conseguiu chegar cedo. Naruto chamou uma voz, atraindo sua atenção. Era Liz, que caminhava em sua direção com Given. Que bom que você está bem. O que você estava pensando quando saiu tão de repente ontem? Perguntou Liz, franzindo levemente a testa. Bem, vou tentar encontrar ajuda, respondeu Naruto, um pouco nervoso por causa do olhar de Liz, mas Given sabia o que ele queria dizer. E eu trabalho. Bem, ouvi dizer que o Homem-Aranha chegou lá. Sim, obrigada, Naruto, e espero te ver nas aulas de reforço outro dia, disse Liz, despedindo-se dele e deixando Naruto e Given a sós. Então, o que você acha, Naruto? Disse Given, querendo conversar um pouco mais com Naruto. Nada, só espero não ser machucado por uma daquelas líderes de torcida cruéis e selvagens, embora seja Liz, então isso não vai acontecer, disse Naruto, olhando para o caminho por onde Liz havia passado recentemente, enquanto Given franzia a testa com ciúmes. Mas não se preocupe, eu só vejo a Liz como amiga, disse ele, tentando acalmá-la e conseguindo um pouco. Os dois amigos apenas riram um pouco depois disso e começaram a ir para a aula ainda rindo. Naruto, os dois meninos se viraram para ver quem estava atrás deles e viram a Ri correndo em sua direção. Quando ele chegou, começou a hiperventilar porque parecia que tinha corrido muito. O que houve, a Ri? Adivinha quem está na cidade para fazer um projeto de ciências, disse a Ri para Naruto, que apenas ergueu uma sobrancelha. Quem? Um dos seus heróis, Otto Octavius. Final. Capítulo 8. Polvo, o começo. Quem é o Homem-Aranha? Um criminoso. É isso que ele é, disse um senhor de idade com um bigode ala Hitler e um leque na boca, enquanto abaixava um jornal cuja primeira página dizia: Quem é o Homem-Aranha? Um homem mau, uma ameaça pública. O que ele está fazendo na minha primeira página? Essas foram as palavras de JJ Jameson, proprietário e editor do jornal Daily Bugle. Ele está nas notícias há muito tempo, disse um de seus funcionários, Robbie Robertson. Ele impediu muitos roubos ao longo dos anos. Também enfrentou 2 supervilões, o Abutre e, mais recentemente, o Electro, e, há pouco tempo, resgatou 6 pessoas presas em um vagão de metrô. Ele provavelmente causou o acidente, disse Jameson, apontando para o jornal. Acontece alguma coisa e ele está lá. Olha só ele fugindo do local. Ele não está fugindo, talvez esteja salvando alguém, ele é um herói. E por que ele usa máscara? O que ele tem a esconder? Robbie sabia que provavelmente não conseguiria vencer essa discussão com seu chefe, porque uma vez que ele colocava algo na cabeça, era impossível dissuadi-lo. Mas havia uma coisa que certamente despertaria seu interesse no assunto. Toda a tiragem esgotou-se. Isso parece ter funcionado, porque de repente o rosto de Jameson mudou para surpresa antes que ele voltasse sua atenção para seu funcionário. Está esgotado. Cada cópia, Homem-Aranha na página 1 amanhã, com uma foto decente, ordenou o editor do jornal. O problema é que não há fotos decentes. Kelly está tentando tirar uma foto dele há muito tempo, mas mal consegue vê-lo. Ah, ele é muito reservado, disse Jameson enquanto apagava o ventilador e o colocava no cinzeiro, olhando em seguida para a janela atrás dele. Se o Justin Bieber vai para a cadeia, por que não uma foto desse maluco? E então ele teve uma ótima ideia, ou pelo menos pensou que tinha. Coloque um bom anúncio, recompensa por fotos do Homem-Aranha. Se ele não quer ser popular, ele fará com que isso se torne impopular. Enquanto isso, estamos com nosso amigo loiro de olhos azuis e com poderes aracnídeos. Trilha sonora de O Espetacular Homem-Aranha 203. Eu sou o Homem-Aranha. Repetir. Nesse exato momento, Naruto, como Homem-Aranha, estava correndo pelo telhado de um grande prédio quando saltou para a beirada e começou a despencar. Vip, quando estava a poucos metros de atingir o chão, lançou uma teia em direção a um prédio e começou a balançar. Foi assim que o dia dele começou. Enquanto outras crianças começam a manhã com suco de laranja, ele impede que crianças mal criadas se envolvam com elas todos os dias.
E que melhor maneira de passar esse tempo do que fazendo sua segunda coisa favorita no mundo, balançando-se pela cidade em suas teias de aranha. Caso você esteja se perguntando qual vem primeiro, é muito fácil, coma ramen. O que você planejou para mim hoje, Nova York? Perguntei, sem me dirigir a ninguém em particular. E então, lá embaixo, ele viu um grande caminhão da Oscorp sendo perseguido por várias viaturas policiais e soube o que tinha que fazer. Bem, vamos começar a trabalhar, e ele partiu em perseguição. Enquanto isso, o caminhão era dirigido por uma certa dupla de ladrões, bem conhecida por sempre ser pega pelo Homem-Aranha. Flint Marko e Alex Ogden. Enquanto Oir dirigia o caminhão da Oscorp, seu parceiro Flint estava na área onde ficavam os produtos da empresa e avistou-se um alvo. Alguns frascos com uma substância que parecia um tanto perigosa. Cuidado, Marko, o plutônio é um material radioativo e extremamente explosivo, ouço seu parceiro gritar de dentro do caminhão. Como estou ouvindo isso? Quem sabe? Exatamente, disse Marko com um sorriso. Acima deles, o Homem-Aranha balançava-se cada vez mais perto do caminhão e, com um impulso, aterrissou no teto do veículo. Vamos ver quem é o encrenqueiro de hoje, pensou ele, enquanto espreitava pela janela do motorista, e então os seus olhos se abriram por baixo da máscara. Oir, sério? Aranha! Gritou o bandido, igualmente surpreso ao ver o aracnídeo no local. Ah, por favor, eu já mandei eles para a prisão mais vezes do que o Justin Bieber consegue arruinar a própria reputação. Cadê o Marko? A gente nunca vai a lugar nenhum sem ele, sério, disse ele, olhando pelo retrovisor, na esperança de ver o outro no banco do passageiro. Toma essa, disse ele, pegando uma metralhadora e começando a atirar em nosso herói, que rapidamente se esquivou voltando para o telhado. Mas Oir não desistiu e continuou atirando, na esperança de acertar o herói de traje vermelho e preto. Mas, graças ao seu sentido aranha, ele desviou de todas as balas que vinham em sua direção. Oir, olhando para a rua, viu várias viaturas policiais vindo em sua direção, quase se aproximando. Então, ele fez o seguinte: freou bruscamente, fazendo com que as viaturas colidissem com o caminhão e umas com as outras. O Homem-Aranha saltou para o ar para não ser arremessado pela freada repentina e para evitar que alguns tubos de plutônio caíssem. Nesse momento, Marko abriu as portas traseiras do caminhão e começou a disparar um rifle indiscriminadamente enquanto os policiais se protegiam dos tiros. Mas então uma teia de aranha se prendeu à sua arma e arrancou de suas mãos, apenas para outra teia o agarrar e virá-lo de cabeça para baixo enquanto a polícia apontava suas armas para ele. E então, diante dele, também pendurado de cabeça para baixo, apareceu o herói. O que houve, Marko? Primeiro joias e agora um produto químico perigoso. Eles nunca aprendem. Perguntou ele enquanto ia atrás de Oir, que aproveitou a oportunidade para escapar no caminhão, e os tubos de plutônio caíram do container. Queijo fino. Quando o Homem-Aranha entrou no caminhão onde estavam os tubos, ele começou a pegá-los um a um. Eu te peguei você também, disse ele enquanto continuava a pegar mais tubos e então teve que pegar mais um com o pé. Mas então houve um movimento repentino e, pendurado de cabeça para baixo, ele começou a usar suas teias para pegá-los novamente. Esperem, venham aqui, venha com o papai, e finalmente conseguiu pegar todos eles. Que sorte! Mas aí um que ainda estava na caixa saiu, rolou para fora do caminhão e foi parar na rua. Ah, fala sério. Ele saltou do caminhão, jogando os tubos de plutônio para o ar, e com uma teia de aranha os recolheu em uma rede, pendurando-os em um poste de luz próximo, enquanto ia atrás do outro, que ficou no meio da rua quando ele o pegou. Te peguei, mas então ele sentiu cócegas na nuca. E quando ele se virou, um caminhão o atropelou e o levou embora. Obrigado, sentido aranha. Pensou o herói ironicamente. O caminhão que atropelou o Homem-Aranha era uma viatura policial, e o herói ficou preso na frente dele, segurando o tubo de plutônio em uma das mãos. Ah, um inseto batendo no para-brisa, que engraçado e irônico. Cala a boca, voz na minha cabeça. Pensou o Homem-Aranha. A voz misteriosa que ele ouvia em sua cabeça desde o incidente com o Electro ainda o seguia e podia falar com ele de vez em quando.
embora sempre parecesse zombar dele. Ele gostava mais dele quando ele estava quieto. Homem-Aranha, Homem-Aranha, faz tudo o que uma aranha faz. Tece uma teia, de qualquer tamanho, apanha ladrões como moscas. Olhe. Lá vem o Homem-Aranha, piscando por baixo da máscara. Naruto pressionou o telefone contra o pescoço tempo suficiente para levar um dos dedos ao fone de ouvido ao ouvir o toque. Parece que ele estava ficando popular, porque agora havia algumas músicas sobre ele na internet. Para ser mais preciso, sua favorita era cantada pelo grupo Aerosmith, então ele a colocou como toque de celular. E ele achava que sabia quem estava ligando para ele. Oi Guven, como você está? Naruto, onde você está? Temos que ir a um lugar importante, lembra? Ele ouviu a voz de Guven do outro lado da linha. Naruto olhou em volta. Primeira Comrade vai, segunda Comrade vai, terceira Comrade vai, respondeu, olhando para onde estava indo. Chego aí em 5 minutos, 10 no máximo, é o que você sempre diz, mas, são sirenes. Ouvi a voz de Guven, que soava um tanto irritada. E tu né? Ele deu um tapa mental na testa. Que besteira, Parker. Naruto, desculpe Kaarago, a ligação caiu Kaarago, passando por um túnel Kaarago, até mais. Ela desligou o telefone o mais rápido possível. Estou em apuros, não é? Diga-me, que palavras você quer em sua lápide? Naruto Shippuden Yost 3, faixa 25, tema principal de Naruto 2016, reproduzir em 2:35. Naquele instante, ele soltou o caminhão quando este girou na direção de onde Oiran estava, aterrissando sobre o capô do veículo, de frente para o ladrão. Olá de novo, aranha. Eu sei, olha, eu tô meio ocupado, então vamos terminar isso rapidinho, disse ele, batendo na janela do caminhão. Aí seu sentido aranha entrou em ação de novo. E agora? Sua resposta veio quando o caminhão colidiu com um ônibus cheio de turistas, mas graças à sua velocidade e agilidade ele reagiu a tempo, saltando para o lado, prendendo o tubo de plutônio a um poste e aterrissando do outro lado do ônibus para parar seu movimento para frente, firmando os pés no chão e criando pequenas rachaduras. Essa foi por pouco. Todos estão bem? Perguntou aos passageiros do ônibus, que responderam que sim. Mas então ele viu Oiran sair do caminhão, pegar o tubo de plutônio do poste e fugir tentando escapar. Ele se balançou direto para Oiran, que sacou seu rifle e começou a atirar, mas com grande habilidade o Homem-Aranha desviou de todas as balas que vinham em sua direção e pousou na frente dele. Vou levar isto, disse ele, agarrando a arma e atirando-a para o ar. Isto não é meu, e pegou no plutônio. Ele é forte. A lista de lances, ele tem sangue radioativo. Começou a cantarolar a música em seu celular enquanto batia com o punho direito de Oiran contra a parede. Ele consegue se pendurar num fio. Deu uma olhada lá em cima. E aí, ele continuou cantando, desta vez socando a parede com o punho esquerdo, depois usando duas de suas teias para abaixar as calças, revelando sua cueca, que era uma sunga branca com corações vermelhos, antes de sair com o tubo de plutônio, deixando Oiran preso sozinho. Isso não vai acabar assim, aranha. Gritei enquanto tentava me libertar. Lá vai o Homem-Aranha, o herói terminou de cantar enquanto saía, e a arma que ele jogou para o ar caiu na cabeça de Oiran, que se desmaiou. Queijo fino. Algum tempo depois. Onde será que ela está? Foram as palavras de uma certa garota loira que estava parada na calçada, como se estivesse esperando por alguém. Guven e Naruto combinaram de se encontrar em frente ao prédio onde a Rie e seu pai estavam hospedados para presenciar o que seria o melhor momento da vida de ambos os jovens. Eles iriam se encontrar com o renomado cientista Otto Octavius, que também era um dos heróis de Naruto nas ciências. Eles ainda se lembravam de como, no dia anterior, após o incidente com Electro no laboratório de ciências, a Rie havia corrido em direção a eles e lhes contado que Otto Octavius viria à cidade para apresentar seu mais novo projeto científico. E parece que o pai de Arrin, o Sr. Norman Osborn, queria que tanto Naruto quanto Guven fossem à exposição e também conhecessem o Dr. Octavius. Embora a exposição fosse amanhã, eles iriam vê-lo hoje, levados pelo Sr. Osborn. Mas, como sempre, Naruto se atrasou por causa dos compromissos do Homem-Aranha.
Ei, vem! E falando no diabo. Ao ouvir aquela voz vinda da sua direita, ela viu Naruto correndo em sua direção e parando assim que ficou na sua frente. Desculpe o atraso, desculpou-se o menino, coçando a nuca. Fiquei preso no trânsito. E no meio do trânsito havia um caminhão, ladrões com metralhadoras e o Homem-Aranha? Disse Given, mostrando seu celular, que exibia o que havia acontecido antes e recentemente. Talvez, disse Naruto, um tanto nervoso e envergonhado. Isto é Nova York, e você sabe como é aqui, perigo em cada esquina. Sim, mas eu agradeceria se você ao menos me avisasse que vai fazer isso, afinal, eu sou o Web, lembra? Eles teriam continuado a conversa, mas nesse instante uma limusine muito familiar a Naruto parou em frente a eles e uma das janelas da porta se abriu, revelando o Sr. Osborn. Prontos, pessoal? Perguntou Norman, e os dois garotos se entreolharam antes de responder. Absolutamente. Após algum tempo, a limusine parou em frente a um prédio. Ao sair, Naruto e Gwen seguiram Norman para dentro, cercados por guardas. Eles suspeitavam que sabiam o motivo. Provavelmente porque não queriam que o que havia acontecido com o Abutre se repetisse. Lá dentro, encontraram-se em uma sala grande e espaçosa, repleta de equipamentos de laboratório. Uma grande máquina, aparentemente sendo operada por um grupo de cientistas, estava no centro da sala. Mas então eles viram um homem sentado em uma mesa que parecia estar trabalhando em alguma coisa. Doutor, o Sr. Osborn chegou, informou um dos assistentes do médico, interrompendo seu trabalho para atender os recém-chegados. E esse era o Dr. Otto Octavius, um homem alto, de cabelo castanho curto, que vestia um suéter marrom avermelhado e calças marrons. Osborn cumprimentou o Dr. Octavius, mas Naruto e Gwen perceberam que seu tom de voz parecia mais o de alguém cumprimentando um estranho. Esperamos um prêmio Nobel por isso, Otto, não é por causa dos prêmios Norman, disse Otto enquanto se aproximava para cumprimentá-los. E quem são eles? Perguntou, notando as pessoas loiras também paradas ao lado de Norman. Eles estão muito impressionados em conhecê-lo, doutor. Eles são Naruto Parker e Gwen Stacy. Naquele momento, o médico estendeu a mão para cumprimentá-los, e eles apertaram as mãos, primeiro Gwen e depois Naruto. É um prazer conhecê-lo, Dr. Octavius, disse Gwen com um sorriso. Acompanhamos seus estudos e pesquisas em energia de fusão, disse Naruto, sorrindo também desta vez. Otto sorriu, percebendo a inteligência nos olhos azuis dos dois jovens. Um prazer conhecê-los, Sr. Parker e Sra. Stacy. Aliás, o senhor tem uma pegada muito forte, Sr. Parker, e notou Naruto coçando a cabeça, envergonhado. Nesse instante, viram um dos homens de Norman, que o seguia, aproximar-se do homem e sussurrar algo em seu ouvido. Ele então pareceu cansado, virou-se para os jovens e falou: Naruto, vem, receio que não poderei ficar aqui. Preciso ir, disse ele, para grande surpresa deles. Há uma reunião repentina à qual preciso comparecer. Chamarei uma limusine mais tarde para levá-los para casa. Por agora, deixarei vocês aqui com o Dr. Octavius. Ele então partiu, seguido por seus homens. Isso foi inesperado, disse Gwen, enquanto ela e Naruto mantinham uma expressão séria, agora que conseguiam entender um pouco a rir, e Otto riu atrás deles. Bem, isso é de se esperar de homens de negócios, sempre ocupados, disse ele, olhando em seguida para os jovens. Então, rapazes, se quiserem, podem nos chamar de Gwen Naruto, e meu nome é japonês, caso vocês estivessem se perguntando, disse Naruto, esclarecendo esse último detalhe, já que muitas pessoas tinham dificuldade em pronunciá-lo. Ele havia sido informado da verdade. Fora adotado aos 12 anos por sua tia e seu tio. Desde então, sentia curiosidade sobre seus pais biológicos. Quem eram eles? Como eram? Será que o amavam? Sabia que seria uma meta impossível, mas esperava encontrar a resposta algum dia. Otto assentiu com a cabeça, claro. Enfim, diga-me, você tem a mente de uma pessoa inteligente. Tanto Naruto quanto Gwen deram de ombros. Temos um nível razoável em ciências e matemática, disse Gwen humildemente, fazendo Otto dar uma risadinha.
Está bem, mas não percam esse talento. Ser brilhante não basta. Vocês precisam trabalhar duro. Lembrem-se disso, disse o homem, fazendo com que os dois jovens loiros baixassem levemente a cabeça. Inteligência não é um privilégio, é uma dádiva. E é usada para o bem da humanidade. Naruto assentiu com a cabeça. Isso mesmo, se você tem o poder, é sua responsabilidade usá-lo para ajudar os outros. Oto assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Naruto. Vejo que você entendeu, disse ele, gesticulando em direção à máquina. Então me diga, o que você acha? Ele começou a caminhar em direção à máquina, seguido pelos jovens. Este é o trabalho da minha vida. Ela foi projetada para iniciar e manter a fusão. Entendemos que utiliza a harmonia das frequências atômicas, disse Given, e Oto assentiu. Nesse instante, Given estreitou um pouco mais os olhos por baixo dos óculos. Reforços harmônicos. Continuar, um aumento exponencial na energia liberada, disse Naruto, compreendendo tudo. Uma vasta quantidade de energia, explicou Oto, como um sol perpétuo que fornece energia renovável para o mundo. Naruto ergueu uma sobrancelha. Não foi a mesma coisa que Tony Stark fez com o reator Ark? Questionou o garoto de olhos azuis, enquanto Oto pareceu um pouco envergonhado por um segundo antes de assentir. Sim. Ele fez, mas é uma lâmpada grande. Vamos tentar algo menor. Given também ergueu uma sobrancelha. Mesmo assim, algo assim poderia ser perigoso. Ainda mais considerando que ela tentou isso no meio de Nova York, seria uma loucura. Tomamos todas as precauções, disse Oto, percebendo a dúvida nos rostos dos jovens. Passamos um ano inteiro planejando. Garanto que nada dará errado. Então, podem relaxar. Que tal se juntarem a mim e a minha esposa para almoçarmos e continuarmos a conversa? Não queremos interferir, disse Naruto, mas Oto simplesmente o dispensou. Bobagem, eles são as primeiras pessoas inteligentes, além da minha esposa, com quem consegui conversar sobre ciência em muito tempo, insisto. Sem outra opção, Naruto e Given aceitaram o convite de Oto para segui-lo até onde Vivian morava, em um quarto alguns andares acima do laboratório, onde conheceram a esposa de Oto, Rosie e Octavius. Naruto, Given e Oto estavam sentados à mesa conversando, enquanto Rosie preparava a comida. Estamos apenas tomando precauções, mas você tem certeza de que consegue estabilizar a reação de fusão? Naruto perguntou novamente, e não dava para culpá-lo por ser excessivamente cauteloso naquele momento. Se algo desse errado, poderia desencadear uma detonação nuclear e destruir Nova York inteira, ou pior, criar outro supervilão como Max. Oto suspirou e revirou os olhos. Naruto, do que estávamos falando? Este é o trabalho da minha vida. Conheço as consequências até do menor erro de cálculo, disse ele enquanto Rosie se aproximava e colocava os pratos na frente de Oto. E vem Naruto. Rosie, nossos amigos aqui acham que vou explodir a cidade. Podem dormir tranquilos, o Oto fez a lição de casa direitinho, disse Rosie, concordando com o marido. Venham à demonstração amanhã e verão. Os dois suspiraram, mas concordaram. Confiariam neles. Mas, por precaução, Naruto estaria com o traje do Homem-Aranha por baixo da roupa. Não é como se ele nunca o tivesse por baixo da roupa o tempo todo. Rosie então olhou para Oto e lhe lançou um olhar um tanto sério, semelhante aos que a tia Mai dava a Naruto quando ele se mostrava muito teimoso em relação a alguma coisa. E você precisa dormir. O marido dela havia trabalhado 3 noites seguidas na máquina. Oto soltou um leve resmungo. Edison dormia antes de acender a luz? Perguntou Oto, enquanto Rosie revirava os olhos. Marconi antes de ligar o rádio? Beethoven antes de compor a Quinta Sinfonia? Naruto sorriu. Bernoulli antes de descobrir as curvas de descida mais rápidas. Acrescentou. Tanto ele quanto Given se lembraram de Mary e Richard Parker, os pais de Naruto, quando tinham esse tipo de conversa, assim como do tio Ben e da tia Mai. Talvez todos os casais sejam assim. Oto sorriu enquanto apontava para ele. Viu, Rosie, eu gosto desse garoto, disse Oto, enquanto Rosie e Given reviravam os olhos novamente com um sorriso. Então Rosie olhou para Naruto e Given.
Então me digam, rapazes, vocês estão namorando? Naruto e Gwen, que tomavam um gole do chá servido por Rosie, arregalaram os olhos surpresos e quase se engasgaram. Tossiram um pouco, o que fez com que Otto e Rosie levantassem uma sobrancelha, esta última com um sorriso divertido. Bem, nós, gaguejaram os dois adolescentes, com o rosto muito vermelho. Eles quase sempre se encontravam nessas situações por causa do tio Benny, sempre que Gwen visitava a família Parker. Bem, vejo que já tenho a minha resposta, disse Rosie, divertida com a reação das duas loiras. Ah, o amor jovem. O quê? Não. Os dois meninos disseram ao mesmo tempo, exatamente como antes. Somos só amigos. Embora eu desejasse que fosse algo mais, e com as mesmas palavras e pensamentos. Naruto ansiava por contar a Gwen o que sentia, mas era arriscado demais. Ele queria protegê-la e, bem, o relacionamento com uma super-heroína. Quando é que isso já deu certo? Ele ouviu dizer que as coisas entre Steve Rogers e Margaret Page Carter não terminaram bem, já que Steve Rogers ficou congelado no gelo por cerca de 60 anos até esta época. Embora Gwen realmente quisesse dizer a ele que o amava, ela sempre acabava desistindo no último momento. Ela queria dizer tudo o que sentia por ele, o que pensava dele, dizer que queria estar ao seu lado para ajudá-lo em tudo e apoiá-lo, assim como ele a apoiava sempre que seu pai partia e ela temia que ele não voltasse. Há um amor secreto, embora eles saibam que é secreto, disse Rosie, pensando ao perceber que ambos os garotos se sentiam atraídos um pelo outro, enquanto ambos praguejavam mentalmente. Primeiro Naruto, com a tia Mai. Depois Gwen, com sua mãe. E agora, com a senhorita Octavius. Por que eu tive que ficar presa com alguém tão estúpido quanto você? Ouço essa voz na minha cabeça novamente. Cale a boca. Sabe, o amor não deveria ser um segredo, disse Otto aos jovens. Se vocês guardarem algo tão complexo quanto o amor, vão adoecer, podem até se machucar. Os rapazes, especialmente Naruto, entenderam, mas, eu tive sorte no amor, disse ele, lançando um olhar carinhoso para a esposa, que sorriu. Nós dois tínhamos, disse ela, pegando na mão dele. Naruto e Gwen sorriram, lembrando-se dos momentos de carinho entre seus pais e os tios de Naruto. Mas não é perfeito. É preciso cuidar disso para que funcione, disse Rosie aos rapazes. Eu o conheci na escadaria da universidade e sabia que não seria fácil, disse ela, olhando para Otto, que riu. Ele estudava ciências e eu estudava literatura inglesa. É verdade, eu estava tentando explicar a teoria da relatividade enquanto a Rosie tentava explicar T.S. Eliot, explicou Otto, balançando a cabeça e olhando para os jovens. Ainda não entendi o que ela quis dizer. Isso fez Naruto soltar uma risadinha. Ah, qual é? Disse Rosie. Falando sério, T.S. Eliot é mais complicado que ciência avançada, disse Otto. Então se aproximou de Naruto e lhe deu um conselho para que ninguém mais ouvisse. Mas se você quer que uma garota se apaixone por você, dê a ela poesia. Poesia? Naruto sussurrou. Nunca falha. Assegurou-lhe Otto. Após o almoço, Naruto e Gwen conversaram um pouco com eles antes de terem que ir embora, mas não sem antes garantir que iriam à manifestação no dia seguinte. Do lado de fora do prédio estava a limusine que Norman havia dito que enviaria para levá-los de volta para casa. Na opinião de Naruto, essa foi uma saída em grande estilo. A propósito, Naruto, Gwen chamou o garoto loiro, que rapidamente voltou seu olhar para ela. Como você vai ajudar a pagar as contas? Naruto franziu a testa. Aquele problema ainda os assombrava. Ele não sabia o que fazer. Não podia participar de outra competição de luta livre ou qualquer outra do tipo, pois temia que as coisas se repetissem porque havia prometido nunca mais abusar de seus poderes. Se eu não encontrar uma solução em breve, não sei o que vai acontecer. Mas então ele olhou para o jornal Daily Bugle de hoje, ao lado, e quando viu a primeira página, teve uma ideia. Acho que vou trabalhar como fotógrafo, disse ele, pegando o jornal e mostrando a primeira página para Gwen. Recompensa por fotos do Homem-Aranha. E assim, chegamos ao final deste capítulo.
Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.